Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Somente um versículo. Mas, verso 4, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Senhor Deus, queremos lhe agradecer pela salvação, pela vida eterna que nos tem dado na pessoa de Jesus, teu Filho. Queremos lhe agradecer por todos os teus benefícios e viemos nesta manhã à tua casa para alimentar nossas almas. Nos ensine, Senhor. Eu peço que o Senhor administre a reunião, a escola para os teus filhos. E abra a compreensão para eles verem e ver que o Senhor está na história, o Senhor está atrás dos acontecimentos e que nada pode acontecer. Como o Senhor disse a Pilatos, quando ele se vangloriou e disse que eu tenho poder para soltar, para matar. E o Senhor Jesus respondeu, você não tem nada de poder se o Pai não te desse. Então, Senhor, todos os acontecimentos, o Senhor está atrás de todas as coisas e elas não estão acontecendo por acaso. É o teu projeto, ó Deus, o teu plano. E assim nós podemos ver a cronologia, olhando para a história dos fatos, e veremos que Deus está em cada lance. Abençoa-nos, em nome de Jesus pedimos, dando-nos compreensão, fé, entendimento da tua palavra. Amém. Podeis assentar. O profeta, na era da igreja, no livro das eras, ali, Revelação, ele diz que você tem que ajuntar os 3 ingredientes para ter o seu quadro em ordem. A primeira coisa que você tem que ter é a palavra. A revelação, a segunda, e a história. Tem que se unir essas 3 coisas, a palavra, a revelação e a história. Não se pode atropelar a história. Entende? E nem se pode tangenciar a palavra com interpretações, chamando-a de revelação. E nós olhamos o livro, por exemplo, As Eras da Igreja, o profeta ele trabalha com a palavra, com a revelação e a história. E assim nós vemos o desdobrar de todas as coisas, podemos olhar ao lado de lá hoje, e saber em que tempo estamos na cronologia de Deus, não é certo? Como quando Deus começou a restauração, pode desligar esse ar aqui. A restauração, ele começou, não foi com William Branham, ele começou foi com Martim Lutero, quando trouxe a revelação, o justo viverá da fé,
E é claro que isto envolve a graça. E ninguém melhor explica sobre esse plano da graça do que a mensagem dela, que é para aquele dia. Ninguém melhor explica sobre a santificação e tudo mais do que a mensagem de Wesley, que era santificação. E ninguém explica ou conheceu melhor a mensagem pentecostal do que os que viveram ela em seu dia. Mas o profeta nos diz que nós não devemos ficar olhando só para o que passou. Ficar olhando só ali graça, ou ficar olhando só cura divina, mas temos que conhecer o que é que Deus tem dado em nosso tempo. Por isso ele pregou reconhecendo a mensagem no seu dia, e o seu dia. Sempre existe um tempo, um agora, um hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor. Então nós olhamos para o que Deus fez, como se olha para o retrovisor de um carro. Mas você não dirige olhando só pelo retrovisor. Nós queremos, nesta manhã, tomar um tempo para tentar falar algumas coisas e depois, somente para que você desperte, quem sabe, procure conhecer melhor sobre o que se passou do último profeta Malaquias, quando ele se tornou profeta no ano 430, olha bem, 430, depois não houve mais nenhum profeta, se considerou o Velho Testamento concluído, e o outro próximo profeta já estava do lado de cá, era a junta do Velho Testamento para o Novo, vamos dizer, era o cotovelo do braço e antebraço. João Batista, que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Então há uma grande curiosidade. O que é que se passou naquele tempo? Como eu disse, o Velho Testamento ele foi considerado como completado. Por isso que não levantou mais nenhum profeta para apontar para a lei. E eles chamam esses anos os anos silenciosos, quer dizer, não houve um profeta. Mas se você conhecer os acontecimentos, os fatos, procurar saber, você vai ver que eles não foram silenciosos tanto assim. Você vai ver o desdobrar, os grandes lances na história, as profecias se cumprindo, as profecias de Daniel, principalmente, de Jeremias, de Isaías e de todos os profetas, que apontaram o que estaria acontecendo durante todo esse tempo. E então você vai ver que Deus estava preparando o terreno para enviar a Cristo. Entende? O caminho estava sendo preparado. Mas eu não vou tomar nesse momento somente de 430 de Malaquias para cá. Eu quero começar antes, vamos recapitular, ver alguma coisa. E vocês têm as mensagens antigamente aqui, onde já falamos sobre as 70 semanas de Daniel, aonde se encaixa as eras da igreja,
aonde se encaixa os 3 primeiros dias, os 3 primeiros anos e meio, e a última parte dos 3 anos e meio. Vocês têm, pelo menos está ali pelo YouTube, eu não sei onde está, a diferença entre tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. Um é político, o outro é salvação. O reino judaico, o reino gentílico. Então, irmãos, eu quero dizer, eu me sinto satisfeito por Deus nos dar certo entendimento, e eu tenho passado tudo isto para vocês. Às vezes eu tenho encontrado irmãos que dizem: pastor, o senhor nunca ensinou isso ou aquilo? Eu tenho que rir. Também você nem vem na igreja. Pouco vem e acha que o pastor não ensina as coisas. Seria o mesmo do aluno não ir na classe e achar que o professor não deu aquela matéria. E lembra que toda prova, ela só vem dentro da matéria caída, dada, não é certo? Então, para mim não há qualquer pastor que venha e suba aqui, pregue isso aqui, pregue o que ele quiser aqui. Aliás, o que ele quiser não, o que está na mensagem. Porque se for falar abobrinha, eu tenho que dizer, um momento, irmão, e paro mesmo, e paro. Entende? Mas tudo que um disser que está nas mensagens na Bíblia, não é novidade. Eu tenho, por esses longos anos, mostrado, ensinado e falado de tudo. Isso é o que a minha consciência me fala e me deixa tranquilo. Não é certo? Não somos melhores do que ninguém, mas a igreja aqui, ela não está desfalcada de ensino da verdade, daquilo que Deus trouxe para nós. Mas vamos aqui. Eu quero retornar um pouco antes de Malaquias, antes de Ageu, de Zacarias, que foram os profetas do tempo da construção do templo, quando retornaram do cativeiro. Nós vemos que no ano 600, creio que é isso, 605, Nabucodonosor veio, tomou Jerusalém, e matou milhões de pessoas e levou para o cativeiro alguns milhares, creio 40 e poucos mil pessoas. E queimou o templo. E no ano 587 houve outra leva de prisioneiros. Mas tudo isso estava já anunciado, O profeta Jeremias havia anunciado, capítulo 29. Entende? Verso 10, ele diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e tornarei a trazer-vos a este lugar. Foi o que disse Daniel. Eu entendi pelas profecias de Jeremias que Israel ficaria no cativeiro 70 anos. E Daniel se perturbou, se preocupou, porque já fazia 88 anos, e esta profecia estava por se cumprir. O retorno de Israel. E sempre a Bíblia fala de uma maneira grande a respeito de Israel. Por isso que sempre eles ficaram tanto confundidos. Porque pensava que o Cristo seria um guerreiro.
Mas antes dele vir como guerreiro, na terceira vinda, ele tinha que vir como Salvador. E eles olhavam a Bíblia e não entendiam. Aqui está dizendo que vem o teu rei manso, pobre, humilde. E aqui vem o rei que se assentará no trono de Davi. Será forte, regerá as nações com vara de ferro. E Daniel, como um homem que tinha graça de Deus para ver as coisas, vamos dizer, ele pensou assim: como pode Israel voltar dentro de 2 anos e ser a cabeça das nações? Sua terra está destruída, sua cidade destruída, seu povo é em números pequeníssimo. Então, logicamente, não havia necessidade, aliás, não havia por que dizer que Israel seria a cabeça das nações. E você vê, Daniel dirigiu seu rosto para orar a Deus, Daniel capítulo 9. E ele começou a confessar e orar, e Deus mandou o anjo Gabriel. Sempre Gabriel está envolvido nos grandes anúncios. E o anjo veio e lhe disse que restava 70 semanas. Quer dizer, não 70 anos, 70 semanas. Aonde se cumpririam as visões, as profecias, seria ungido o templo do templo. Aliás, o lugar santíssimo, como diz ali? O santo dos santos. Aqueles 6 itens que o profeta nos fala, a Bíblia nos fala. Então Daniel compreendeu que a coisa não era ali, mas seria no final das 70 semanas, que até hoje não se cumpriu, dentro do cronograma de Deus. A primeira parte dela se cumpriu, os 3 anos e meio, no ministério de Jesus, mas os últimos 3 anos e meio, porque a última semana partiu, e a metade de uma semana é 3 anos e meio, porque uma semana é 7 dias. Então, resta esses 3 anos e meio, que conhecemos como período da grande tribulação, aonde será desfeita a organização mundial. Aquela pedra baterá no pé daquela estátua, que representa os reinos do mundo, o tempo dos gentios, e esmiuçará todas as coisas, e então aquela pedra crescerá, Cristo, e terá um reino que não terá fim. E isto será para o milênio. Então nós vemos, irmãos, essas coisas, você já sabe, já tem sido ensinado tudo aqui, mas vamos voltar. Aqui. Israel ficou 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. E os 70 anos ele terminaria no ano 536. E as 70 semanas começou antes de terminar os 70 anos do cativeiro. Quer dizer, houve uma sobreposição ali. Desde que saiu a ordem até a restauração do templo, das tranqueiras e das praças, 7 semanas. Depois, mais 62, e depois mais uma. Agora, eu quero conversar isso aqui. Por que foi que Deus, ele permitiu seu povo ser destruído de uma maneira, vamos dizer, sem misericórdia? Será porque ele é mau? Não, irmãos. É a misericórdia de Deus disciplinando Israel.
Israel havia caído em uma letargia espiritual, em uma moleza. Misturou os elementos de Deus, a adoração a Deus, com idolatrias. E não havia interesse pelas coisas de Deus, aquilo era tocado simplesmente por um costume, uma tradição. Da mesma maneira como vemos hoje. As pessoas têm a Bíblia, falam de Deus ou isso, mas vivem uma vida desordenada espiritualmente falando. E Deus havia enviado muitos profetas para alertar, para advertir, mas este foi o último recurso que Deus usou, permitindo a destruição de tudo, para salvar o lado espiritual. Porque depois que os judeus viram que sua terra foi devastada, seus mortos, e os poucos que ficaram foram levados em cativeiro, irmãos, você sabe que é nas dificuldades mais prementes, é onde a pessoa retorna com sinceridade, com temor às suas origens. E Deus teve que usar esse açoite para poder salvar Israel, salvar o lado espiritual de Israel. E isto também acontece particularmente. Se Deus tem um plano com alguém, e esse alguém leva a coisa flauteando, olha, Deus vai apertando a cinta, mas tem uma coisa. Como diz o profeta, ele pode tirar um filho seu, ele pode te pôr ali na cama, paralítico, ele pode te tirar todas as esperanças daqui, todas as chupetas e mamadeiras, para que você venha a ele convertida, de coração. Então, por isso que Deus permitiu, vamos dizer, essa barbaridade, Ele fez isso. E a quem Ele usou? Um pagão. Às vezes se pensa que Deus não usa elementos que não são cristãos. Sim, Ele usa. Ele usa tanto para o bem como para o mal. Ele usa. Então nós vemos, irmãos, que Israel, eles perderam aquela identidade, deixaram de ser uma nação. Deixaram de ser uma nação. Perderam a sua capital, perderam os seus reis, perderam os seus sacerdotes, perderam tudo. E eles foram levados como um povo, não como uma nação, para Babilônia. E ali nós vemos que começou o tempo dos gentios, conforme está escrito em Lucas 21, 24. Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se cumpra. Quer dizer, a política, tempo dos gentios, é o governo político dos povos sobre Israel. Talvez você argumente dizendo, Israel hoje não está debaixo de nenhuma nação. Irmãos, só bobo que não entende que o destino das pequenas nações é administrado pelas grandes potências. Israel depende 100% da ajuda americana, dos americanos, e Deus tem abençoado a América por isso. Então, a Jerusalém já foi liberta, a administração lá é israelita. Sim, Jerusalém foi declarada como patrimônio mundial pela Unesco, de 3 grandes povos, religiões, cristianismo, judaísmo e o maometanismo.
Esses dias nós vimos algo acontecer, quando o presidente americano, em promessas de campanha, disse que ia colocar a sua embaixada em Jerusalém. Eu não entendo bem o que há sobre isso. Vemos que o Paraguai, a Guatemala, acompanhou isso aí também. Puseram as suas embaixadas ali. Mas vocês viram quanto de mortes e revoltas. Os palestinos, que é contra, e eles querem colocar também a sua capital ali. Mas eu recordo que um dos velhos profetas, creio que foi o antepenúltimo, Zacarias, creio que foi, ele disse, e Jerusalém, porque ele é o que mais fala sobre essas coisas. E a capital de Israel será Jerusalém mesma. Bem assim diz a Bíblia. Então, os fatos estão se cumprindo. 70 anos que Israel se tornou nação, em 48, e agora algumas embaixadas estão para ali. Claro que futuramente, a capital, que é Tel Aviv, ela vai mudar para Jerusalém. Mas isso vai dar muito pano para a manga. Mas não se preocupe. Deus está com o seu povo. É tempo. É tempo. E como diz, tem que cumprir-se o tempo, a plenitude. Deus tem um cronograma para todas as coisas. Não adianta você pensar, você espremer sua cabeça e querer... Olha, irmãos, Deus, ele segue o seu cronograma. Amém? Então, começou ali com Nabucodonosor o tempo dos gentios. Daniel, capítulo 2, eu vou só citar a Bíblia, depois vocês olham. O Nabucodonosor teve aquele sonho, Daniel veio, interpretou, era uma estátua, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre de bronze, né? Barriga e ventre de bronze, e os pés, as coxas de ferro e os pés. Mas lá nos pés tem um outro elemento, que é o barro. Talvez você diga 4, eu vejo 5. O último está misturado, está juntos, mas não se mistura. O que foi isto? Daniel interpretou o sonho e disse, tu és, ó rei, essa cabeça de ouro. O rei foi dormir preocupado, o que ia acontecer depois que ele morresse. E Deus mostrou para ele o longo trajeto do império dos gentios. Por exemplo, tu és a cabeça, ó rei, a cabeça de ouro. Isso foi o Império Babilônico, que havia vencido o Império Assírio. O pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, havia trazido vitória para a Babilônia. E quando uma pessoa, um rei, conquistava um outro império, império é domínio, é uma nação dominando outras. Ele herdava também essas outras nações. Automaticamente, as nações já ficavam ao lado do vencedor. E o Império Babilônico foi um império curto. Ele veio do ano 606 até o ano 539. Teve uma duração de 67 anos. Braços e peitos de prata representavam o quê? O Império Medo-Persa. Para vocês entenderem, Babilônia é o atual Iraque. Os medos e persas são os atuais iranianos, que conquistou Babilônia.
E isso foi no ano 539 até o ano 331. Esse Império Persa, que nós chamamos, ele teve uma duração de 208 anos. O ventre e as coxas de ferro representava o Império Grego, que substituiu o Império Persa. Por isso, quando chega o tempo e Deus tem você, Alexandre, vai vencer. Não importa se a Pérsia era a grande potência. Seria como o Uruguai hoje invadisse a América do Norte e vencesse. Mas é que Deus estipulou assim, e quem vai dizer que não vai ser? Você tem que entender que Deus reina. Deus tem o curso de todas as coisas. E esse Império Grego veio do ano 331 antes de Cristo até o ano 146. Ele durou aí ao redor de seus 185 anos. Quando surgiu Roma, aquela cidade ali na ponta da Itália, foi conquistando os vizinhos, foram ampliando, foi indo, e por fim, ocupou todas as coisas. É o Império Romano. São as pernas, entende? De ferro. Você pode ver que cada elemento, cada vez é menos nobre e mais duro. A prata para o ouro, a prata é mais dura e vale menos. O bronze é mais duro do que a prata e vale menos. E o ferro ganha de todos. Foi o Império Romano, que começou no ano 146 a.C. Ele chegou ali foi tomando as nações ao redor do Mediterrâneo, e foi até o ano 476, quando os bárbaros tomaram a posse de Roma. A besta foi ferida de morte como política, mas em Roma tinha um papa, e Roma foi curada como? Morreu como política, mas reviveu como religião. E hoje temos esse império que representa ainda o ferro. Entende? O espírito da velha Roma. Ali havia a democracia, a república nasceu em Roma, e as nações ocidentais têm a mesma política, democracia. Mas aí está, hoje misturado. Nós temos hoje duas grandes alas políticas. É direita ou esquerda? O socialismo, que na verdade é o comunismo mais brando, mais educado, né? Mas não se fecha com o capitalismo. O socialismo, a administração, é o Estado administrando os bens. Quer dizer, um capital misto. E o outro é administração inteiramente pela iniciativa privada. E a Bíblia diz que essas duas coisas estariam juntas, mas não se misturam. É impossível um governo socialista, esquerdista, entende? Agir de uma maneira como capital aberto, de uma maneira capitalista. E é impossível que a coisa capitalista haja de uma maneira controlada pelo governo. Por isso nós vemos aqui, vamos vender as empresas do país. Não, levanta o outro lado, vende, não vende, essa coisa toda. Estão juntos, mas não se misturam. Mas é justamente nesse tempo agora é que está vindo aquela pedra, Cristo.
Aleluias, entenderam? Para estabelecer o seu reino. Eu tenho que avançar rápido aqui. Então, o tempo dos gentios, ele segue adiante. Mesmo após o arrebatamento, ele segue. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra. E na tribulação termina o tempo dos gentios. Mas não aconteceu a tribulação, então está de pé. E qualquer um que ensinar contrário a isso não entende a mensagem. Não compreende a mensagem. E eu estou falando disso, não é, é uma revelação. Entende? A pedra é a revelação. Gente, é algo físico, é um governo físico, político. Deus dominará o mundo e Israel será a cabeça das nações. Então, nós vemos que quando Ciro conquistou o império persa, babilônico, você sabe, já viu dentro da Bíblia que a Bíblia fala deste rei Ciro. Em Isaías viveu no ano 700 e tanto antes. Então, mais de 200 anos antes, Deus até citou esse governante pelo nome. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Isaías 44, verso 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Quer dizer, faça o templo. Foi Ciro que mandou os judeus de volta, entregou os vasilhames, entregou dinheiro, mandou aquelas nações ao redor que pagava tributo para ele, que desse para os judeus para fazer os sacrifícios, para construir o seu templo, para reedificar. 200 e tantos anos antes desse camarada nascer, Deus já fala dele, que ele faria isto. Você não se alegra quando vê a Bíblia cumprir? 45, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações, diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não conheças. E para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas e assim por diante. Quando Ciro, ele deparou, mostraram para ele essas escrituras, ele ficou muito impressionado. E ele favoreceu os judeus, ele favoreceu a Daniel, que serviu no império babilônico, e Daniel passou a servir o império de Ciro, e seguiu com seus governantes até Dario. Daniel morreu pelo ano, creio,
436, 37, por ali, logo que Israel começou a retornar à sua terra. Então, vejamos, Ciro deu a ordem para os judeus voltarem para a sua terra, reconstruir o seu país, fizesse o templo e vocês sabem, eu já disse, que essa ordem veio do ano 538 e levou aí uns 2 anos até o povo se ajeitar e começar a retornar no ano 536. Quem guiou essa primeira marcha do povo judaico de volta à sua terra? Os que queriam ir, não era obrigado. Eram os que queriam ir. Foi um príncipe de sangue real, da casa de Davi, chamado Zorobabel, e o sacerdote Josué. E vemos que neste tempo, quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a reconstruir o templo, no mesmo ano, mas houve alguns embaraços com a vizinhança ao redor, paralisaram a construção, depois retornaram, e esse templo, no ano 515, ele estava pronto. Mas o tempo trabalhado nele foi 7 anos só. O resto, os inimigos privaram. E quando Israel retornou, preste atenção, à sua terra, e ali começou a desenvolver a nação, a plantar, a edificar, a fazer as coisas, é claro que Israel não era uma nação independente. Os persas deixaram eles livres para servirem as suas convicções religiosas como eles quisessem. Isso já era uma vamos dizer, independência. Mas Israel estava sob o domínio persa. Nunca Israel recuperou mais a sua liberdade desde Nabucodonosor. Até hoje, mesmo estando hoje, mas ainda não é 100%. Depende da América, depende de alguns fortes estados. E o sacerdócio, o governante entre os judeus, o representante perante as autoridades persas, era o sacerdote. Quer dizer que o sacerdócio, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Ele se tornou também um cargo político. E isto semeou certa semente que no futuro haveria de dar problemas. Quando o cargo seria disputado em batalhas, quando este cargo de sacerdote e governante seria leiloado entre os judeus, para quem pagasse mais, os seus soberanos, e a coisa caiu em um verdadeiro desprestígio. Entende? O sacerdócio, antes, que vinha pela tribo de Levi, houve sacerdotes que simplesmente nem pertenciam à tribo de Levi, coisa nenhuma. Houve deles que mandou matar o outro. Por quê? Se misturou política com religião. Eu quero parar aqui e dizer a vocês que são duas coisas que nunca andam bem juntas. É política e religião. São dois poderes. Se você olhar para Israel ali no início, o rei não podia interferir nas questões religiosas. E nem os sacerdotes nas questões políticas. Não era assim?
Chamamos isso teocracia, governo teocrático. Porque quando se mistura essas duas forças, termina o quê? Uma usando a outra. Olha os muçulmanos no Irã, eles usam a religião na política. Veja Constantino usando a política, dominando a religião. Sempre houve problema. Por isso eu digo, cumpra os seus deveres cívicos, vá, dê o seu voto, tudo. Não faça campanha por ninguém. Veja quem é que você vai pôr o seu voto. De entre os piores, escolha pelo menos alguém que pareça ser melhor. Não é certo? Que está difícil, aqui para nós está difícil escolher. Parece que quem não é o ladrão é o chefe deles. Está difícil a coisa. E nós estamos vendo interferência do judiciário no executivo, a coisa está uma bagunça. E são poderes separados. A Suprema Corte tomando decisão que compete ao Congresso. Por quê? O Congresso não vai votar contra eles. Entende? E aí vai. É uma confusão. E dentro dessa confusão é onde surgem extremistas. E fala a linguagem que as pessoas querem ver. Mas tudo isso, irmãos, está dentro do campo do controle de Deus. Deus sabe. E para mim, qualquer um que subir lá, ele só tem que bater o ponto dele, aquilo que falta. Que só ele pode bater. Então, não ponha atenção nisso. Mas nunca se deve misturar esses dois poderes. Porque a dificuldade no futuro, que já está desenrolando, é a união desses poderes, desses sistemas, o ecumenismo e a lei, e eles tendo o poder da lei, a Bíblia diz o quê? Pressionarão a noiva, a ponto que ela não tem lugar, terá que ir embora, Jesus vai levar, e matarão a semente da mulher na tribulação. Por quê? Houve uma junção entre ambos. Mas foi o que aconteceu na vida de Israel, essa mistura de governo, de política com religião. O cargo passou a ser disputado, o cargo de sumo sacerdote, mas pelo lado político. Então, irmãos, tudo isso era preparando o caminho para Cristo se manifestar. Então, eu quero dizer, vamos agora começar. Não tenho muito tempo, mas eu vou até o fim. No ano 430, Malaquias torna-se um profeta. E depois dele, só vamos encontrar, 430 anos depois, João Batista. Eu disse, torna-se profeta. Agora, quem é que faz o homem profeta? Ser um profeta. Eu vou dizer alguma coisa aqui. Eu não sou uma pessoa extremista. Não é porque o irmão Brana disse para José Brana, quando ele foi ser apresentado, tu és o profeta. Que ele já é profeta. Eu não posso ver assim. Mas eu vejo pela Bíblia que um profeta é quando Deus vem e vindica aquele homem, e ele tem sua profecia, ele tem sua posição. Não um homem que anda virado em negócios, dinheiro e disputas e outras coisas. Você não vê profeta com isto. Eu não digo que não seja, mas eu digo uma coisa, não levante a lebre antes da hora. Deixa Deus vir e vindicar e todos saberão.
Se profeta é um pregador, então é como ele disse há pouco, que ele já está pregando. Agora, criar um fanatismo, se há uma pessoa que sofre pressão por esses radicais, entende? Por pessoas que não vê que é Deus que levanta e vindica e cumpre, é o José Brana. Eles querem que o José Brana faça as obras do seu pai, faça as obras do profeta. Gente, se Deus não agir, se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Então é uma pressão, é um fanatismo. Eu condeno essas coisas porque não há lugar para isto. O irmão Brana não crê, que o Febrônio não crê que José Brana é profeta. Agora não. Deixa Deus vindicar, pôr a mão, aí sim. Porque isso é o que faz o homem ser o que é. Por exemplo, você encontra um pastor. O que é que faz um homem ser pastor? É o rebanho. Se ele não tem pastor, o diploma de seminário não vale nada. Que tal você vai ali no campo e vê um homem que vem com a sua cajado. Tum, tum, eu sou pastor, eu sou pastor. Você faz o quê? Você olha atrás dele para ver o rebanho, não é isso? E se você não vê nada? Você diz, está pirando. Não é isso? O que vindica também um profeta é Deus, é os sinais que deve acompanhar. Nunca vi nenhum sinal para isso. E talvez não precisam. Quem sabe quem precisa é esses fanáticos. Deus, da sua misericórdia, tem que fazer por eles. Então, amados, o Império Persa, ele veio até o ano 333. Quando Alexandre o Grande, da Grécia, Macedônia, liquidou o Império Persa. Mas antes de liquidar, nunca o Império Persa conseguiu dobrar aquelas cidades gregas, como Atenas, Esparta e todas elas. Tiveram pesadas guerras. Xerxes, Antarxerxes, o Assuero da Ester, moveram milhões de pessoas contra eles e não puderam. Até que levantou um rei brabo, mas está dentro da Bíblia esse rei brabo. Quem era? Alexandre. Vocês têm tempinho um pouquinho? Deixa eu mostrar para vocês. Como que a Bíblia ela administra o curso da história? Daniel, capítulo, creio que é 8, aonde nos fala sobre Alexandre. Daniel, na sua visão, viu um carneiro com seus chifres, e dava amarradas para cima e para baixo, e ninguém podia contra ele. E estando eu considerando, 8, verso 5, eis que um bode vinha do ocidente. Este bode era Alexandre. Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta, quer dizer, um chifre notável, entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, os dois chifres, né? Média e persa. Ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força, e o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Foi Alexandre, esse bode peludo, que rebentou com
com esse império persa representado no carneiro, com 2 chifres, que era a união da Média e Pérsia. E o bode se engrandeceu, quer dizer, Alexandre. Você sabe quantos anos Alexandre ele tinha quando ele fez isso? 25 anos. Ele morreu com 33. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos dos céus. Eu gosto de ver, eu gosto de ler a história, e gosto de ver a Bíblia se cumprindo o que Deus falou. Isso aumenta a minha fé, isso aumenta a ver a perfeição de Deus. Então, vamos parar aqui. Logo que Alexandre morreu, ele não deixou a verdade que não houve um herdeiro dele. Houve uma criança lá, mas eles liquidaram com ela. Então, o reino dele foi repartido entre os seus generais mais destacados. Por isso a Bíblia diz que ele, entende? Não para sua herança, seus herdeiros, mas para outros. No lugar daquele chifre, que representava Alexandre, o chifre quebrou-se, morreu aos 33 anos, e ali saiu 4 governantes que representava o Império Grego. Eu quero entrar aqui em algumas coisas importantes. Quem são esses 4 que se levantou? Eu vou falar rapidamente o nome. Ptolomeu, que reinou no Egito e ali ao redor. A Palestina, o Egito e a Palestina, foi ali, irmão, é onde quando você lê o livro de Daniel, você vê o reino do sul vai contra o reino do norte. O reino do sul era o governante do Egito, os Ptolomeus, entende? Seleuco foi aquele que reinou na Babilônia, desde a Babilônia lá embaixo até a Síria. O nome dele era Seleuco. Lisímaco, ele reinou na Ásia Menor, e Antípater, ele reinou na Macedônia e Grécia. Porque o império de Alexandre foi grande. E como eu disse, quando se tomava um governo, tomava o outro, ganhava, ele herdava tudo aquilo. E aquelas nações subjugadas tinham que pagar tributo, e se não pagasse, o problema estava ali. Agora você me faz uma pergunta. Se Alexandre morreu, se esses camaradas entraram em guerra um contra o outro, e aí a coisa é o que nós vemos desenrolar durante esses anos que se chamam silenciosos. Mas você vai ver que o Império do Sul se levanta e leva grande tropa contra o Norte. Você vai ver a Bíblia se cumprindo. Todas as coisas se cumprindo. Não é? Mas o que prevalecia mesmo era que aqueles governantes, eles estavam unidos quanto à cultura helenística, quer dizer, herdada dos gregos. Eles estavam unidos. E o que venceu mesmo e manteve a força desse império grego não foi um rei, foi a cultura. A língua passou a ser o grego, como hoje é o inglês, né? A língua, comunicação, diplomática e tudo mais, escrita, passou a ser o grego. E Alexandre, quando ele conquistava os países, ele queria construir uma cidade no estilo grego, com seus belos edifícios, com a administração excelente.
A ponto, irmãos, que ele queria fazer o seu ginásio, os seus teatros, criar as escolas, e até mesmo aqueles anfiteatros abertos, onde havia corridas de bigas. E era uma tentação. Se Israel, antigamente, o problema que Israel enfrentou era o paganismo, agora já não era mais o paganismo. Agora era o modernismo. Ou você acha que a coisa moderna não é um diabo? Então, as pessoas, para dizer que está na moda, né? Vestia roupas tipo estilo grego, aprendia o grego, vivia como grego, com seus banhos, na discussão, com suas filosofias, entende? E os seus templos, Júpiter e Saturno. Então, e aí foi onde certos governantes, principalmente o da Síria, Seleuco, os Seleucidas, tentaram impor sobre os judeus, entende? Acabar com essa tradição, que ele chamava tradição, com a religião judaica. E você vai encontrar no livro de Daniel que muitos judeus participavam dessa modernidade. Muitos. E apoiavam esses governantes. E aí é onde nós temos as grandes lutas, porque os verdadeiros, sinceros, queriam manter a religião deles, o sistema deles. Outros governantes anteriores não haviam se metido com isso, querendo por eles mudar o costume deles, mas Deus foi permitindo, entende, que se levantasse certas pessoas para pressionar. E aí o que vimos? Eu vou reduzir aqui. O que é que nós podemos ver? Devido a essas pressões, aí começou, justamente pelo ano 200, por aí assim, para cá, antes de Cristo, foi onde começou a surgir os partidos religiosos. Começou a surgir quem? Os legalistas, os fariseus. E a palavra fariseu quer dizer separados. E eles simplesmente misturaram a lei, seus hábitos cerimoniais, suas lavações de panela, mão e tudo, tanta coisa. Jesus veio e condenou tudo aquilo. Então eles eram aqueles homens, mas havia grandes homens entre eles, um Saulo de Tarso, um Gamaliel, um José de Arimateia, mas a coisa foi indo para o extremo. E foi o que Jesus encontrou em seus dias, essas seitas. Os saduceus representavam a classe aristocrática, rica, governante. E o sumo sacerdote sempre vinha dessa classe. Uma classe dominante, política. E eles simplesmente não criam em anjo e coisa nada. Eles diziam que a gente que administra as coisas como quer. E eles só se uniam, fariseus com saduceus, por conveniências contra Cristo. Não era assim? Então, nós vemos que esses judaizantes, esses ortodoxos, essas classes religiosas, herodianos, os zelotes, foi outro grupo religioso, que foi o que mais tarde enfrentou Roma e fez com que Jerusalém fosse destruída. Entende? Os essênios também,
era aquele ascéticos, vivia em comunidade ali, como que uns 4.000 pessoas, em Quarã, onde foi achado aqueles manuscritos, não é certo? E pessoas se separaram de tudo para ter uma vida reclusa. Agora, irmãos, entre os muitos governos, eu quero voltar aqui, entre os governos ptolomeus do Egito, eles nunca pressionaram Israel a mudar a sua forma de crer, de viver, de guardar suas tradições. Mas, devido à sua guerra com a Síria, e quando os sírios tomaram conta, aí começou os problemas. O Velho Testamento ele foi traduzido pelo Ptolomeu II. Ele combinou, trouxeram 70 sábios, na verdade eram 76, e traduziram o Velho Testamento para o grego. Para o grego. Foi visto, revisto, aquilo levou anos. E daí deram como concluído e ninguém poderia alterar mais nada. É a Bíblia que nós temos. O Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias. E os povos de fora passou a conhecer sobre a vida, a religião, as leis de Israel. Mas o que aconteceu? Do lado de Síria, os governantes já não eram toleráveis com os judeus. Mas não usavam um contra o outro e sempre, você leia a história, você vai ver que bagunça, que guerras, que injustiça, que problemas. E surgiu um certo tipo chamado Antíoco Epifanes, governou a Síria, e ele tentou banir o judaísmo, mudar, fazer os judeus, à força, mudar. E a isso levou à guerra conhecida como a Guerra dos Macabeus. Na Bíblia Católica você vai encontrar ali os Macabeus. Relata sobre essas guerras. Joséfo relata sobre elas. Por quê? Esse governante, ele simplesmente, tomando Jerusalém, ele violou, profanou o altar. Fazendo o quê? Sacrificando porco. E estipulou que deveria sacrificar porcos ali todo dia. E que os judeus tinham que mudar suas roupas. Tinha que parar de crer nessa lenda de um Deus e aceitar o Deus grego. Eles edificaram templos ali para Júpiter. Então isso causou um ressentimento, porque ele matava quem não se submetia. E seus enviados chegaram numa certa cidade, ali próxima a Jerusalém, eu esqueço o nome, e foi num velho sacerdote chamado Matatias. E ele tinha 5 filhos. Era a família Macabeu. E obrigou que ele desse o exemplo para sacrificar o porco. Ali não funcionou. A pressão. E um judeuzinho simples foi lá fazer isso. E o velho se zangou, matou aquele judeu idólatra e matou os representantes do governo que vieram forçar isso. E depois tiveram que cair fora. E aí começou a guerra de guerrilha. Entende? Contra esse Antíoco Epifanes, que a Bíblia é muito clara em falar, é Daniel capítulo 8.
Importante que a Bíblia, irmãos, guarda isso. Deus, ele não importa muito com as outras nações, mas tudo que se relaciona a Israel, Deus se importa. Por exemplo, esse etíope não era lá muita coisa. E por que a Bíblia se importa e fala tanto dele? Eu até gostaria de ler, se tivesse tempo, né? Daniel 8, sobre ele. Por quê? Porque ele foi mexer com o seu povo. E as Escrituras nos diz assim, que muitos seriam purificados por esta guerra. E muitos se venderiam para a idolatria. Seria um tempo difícil. E começaram a guerra. Judas, chamado Macabeu, que quer dizer o martelo, ele foi obtendo vitórias, 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 vitórias. E quando ele morreu, seu irmão Jonatas tomou o lugar. Matatias tinha 5 filhos. Era Judas, era Jonas, era Simão. Entende? Eles formaram a dinastia dos amorreus. Essa dinastia que foi dali para frente. Um contra o outro, um matando o outro, um comprando o sacerdócio do outro, um buscando ajuda no outro governante. E eles foram buscar ajuda, sabe aonde? Em Roma. Foram buscar ajuda em Roma, contra o governante Seleucida. E Roma atendeu, mas Roma passou a dominar a Palestina. E no ano 63, Pompeu, general romano, entrou dentro do templo a cavalo. Aquilo era um absurdo para os judeus. E a coisa veio esquentando, 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 problemas. Até nesse tempo, irmãos, do governo de Roma, nós encontramos que Roma favoreceu Hircano, que era o Idumeu, um inimigo antigo de Israel, que havia dito que se converteu à força ao judaísmo. E esse Hircano, aliás, Antipas, né? Ele era Idumeu e ele tinha um filho chamado Herodes. Aí você já chegamos no nosso chão, né? Já ouviu falar desse dito Herodes. E os judeus, então, vendo todas essas pressões, esses problemas, essas lutas, esse desentendimento, aumentava mais a esperança no Messias, o menino Messias. E Herodes preocupado, por isso que ele mandou matar as crianças ali, em Belém, de 2 anos para baixo. Queria pegar o menino eleito, né? E Roma passou a dominar. Herodes procurou agradar os judeus em tudo, até destruiu aquele velho templo feito quando eles tinham vindo de Babilônia. Construíram um novo templo, inclusive Jesus visitou ele e disse: vede tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. E aconteceu. E Jesus morreu justamente debaixo do governo romano. Do governo romano. Pilatos lavou as mãos, mas não ficou limpa. E esse Herodes, malvado que vocês vêem na Bíblia, ele era malvado mesmo, esse camarada. Ele reinou do ano 37, ele se fez rei, Roma colocou ele como rei, ele era um capacho de Roma, e esse Herodes, ele morreu no ano 4,
quer dizer, do ano 37 até o ano 4. Daí você vai ver que surgiu o Menelau, veio outro, aí você conhece pelas Escrituras. Mas o que se passou realmente durante esses 430 anos de Malaquias até João Batista, foi nada mais, nada menos do que uma preparação para Cristo vir. E hoje nós vemos esse mundo de confusão e problema e tudo mais, mas, irmãos, tudo está sendo preparado para a vinda de Cristo, por um lado, para o Amargedon, para o outro. Tudo tem que se cumprir. O que está escrito se cumpre. Porque Deus é o que determinou. Então não há como fugir. Não há como fugir. Então você pode tomar as guerras dos macabeus, pode tomar os governos romanos, que eram representados ali na Palestina, as revoltas, então a pressão, e os judeus não queriam estar sob um governo pagão, aí é onde surgiu o extremismo, e se colocaram contra Roma, a ponto que Roma veio, através do seu general Vespasiano e seu filho chamado Tito, cercou Jerusalém durante 3 anos. E olha como eles cercaram. Eles vieram em um sábado, no período da Páscoa, quando todos os judeus estavam ali, a maioria, milhões ali. Mas cristãos não foram pegos, porque Jesus havia advertido, quando vocês virem Jerusalém cercada, quer dizer, os inimigos vindo, e ore para que não aconteça no inverno nem no sábado. Quem está em cima do telhado não entra em casa, quem está no campo não venha para casa. Fuja, porque é tempo de angústia para Israel. E o cerco de Jerusalém, Joséfo relata bem sobre ele. Irmãos, havia mais de 2 milhões de pessoas dentro daquela cidade. Foi uma mortandade sem tamanho. Cercaram eles a ponto que não tinha mais o que comer. Teve mãe que comeu seu filho. Comia seu próprio filho. Tentavam sair para fora, obter alguma casca de pau, folha. Não havia noite que os romanos não pegavam os 500 e crucificavam. Faltou madeira. Até que eles entraram em Roma, aliás, em Jerusalém, tomaram o templo e jogaram fogo no templo. Tito queria defender, mas um soldado fez isso. E teve que se cumprir a escritura, porque o ouro se derreteu entre as pedras e depois, para pegar esse ouro, não ficou pedra sobre pedra. Então, vejamos que isto aconteceu 40 anos após a morte de Jesus. 40 é um tempo de juízo. Então, nós estamos falando rapidamente isso aqui, é só dando uma pincelada, para você ver que as Escrituras se cumpriu, as profecias se cumpriram, e as coisas estão em ordem. Se você vivesse naqueles dias como hoje, a gente ia pensar, bem, está tudo uma bagunça. A gente não vê onde está o pé, nem cabeça, nem braço, nem nada. Mas não se preocupe, é a nossa maneira. Somos humanos. Mas Deus tem o controle. Deus tem o controle de tudo. Eu creio que o terreno está sendo preparado, está preparado para a vinda de Cristo. Tudo o que deveria acontecer, está aí acontecendo. Por exemplo,
Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, essa onda de efeminados aí, mulheres e homens aí, essa pouca vergonha toda. Jesus, esse mundo sodomita, está aí. Eu creio que a alimentação híbrida e todos esses venenos, tudo, tem contribuído, enfraquecido a natureza. Como foi nos dias de Noé, o espírito materialista. Mas lembre, nos dias de Noé havia um profeta, e veio um profeta para esse tempo. Amém? As mulheres eram lindas. Quem aqui quer ser feia? Ninguém, né? Fica sem comer, mas tem que comprar os cremes e as coisas. E a terra encheu-se de violência, é o que se vê hoje, qualquer noticiário você só vê isso. Israel está de volta à sua terra, Deus disse que traria eles nos últimos dias. Malaquias capítulo 4, eu enviarei o profeta Elias, se cumpriu. O ecumenismo, aí está a união, o joio em feixe, está por aí. Deus tem enviado um profeta, conforme ele falou, prometeu. E Deus tem um povo, é muitos chamados, mas é pouco escolhidos. Guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremotos. Esses tempos atrás não sabíamos nem o que era tsunami. Hoje qualquer criança sabe. Mas sempre houve terremotos e guerras, mas nunca como agora esses terremotos. É o tempo dos terremotos. Então, pai contra filho, filho contra pai, o desrespeito dos filhos, a dissolução de lares, a infidelidade, porque o mundo começou com infidelidade, Eva, e termina nesse mesmo espírito. Não é uma linha reta, é um círculo. Tem que fechar o círculo. As eras têm que fechar o círculo. Como começou, ela tem que voltar e ser como foi no começo, restaurada. Você não pode olhar em uma linha reta. Você tem que olhar como em círculos. O que é, já foi. O que há de vir, também já foi. Irmãos, não falta nada. Eu já levo 40 e tantos anos conhecendo e pregando e anunciando essa mensagem. Se você me perguntar, irmão Febrônio, falta, o que é que você vê que falta? Irmãos, para mim Jesus está tardando já. Não consigo ver nada que falta. E é justamente nesse desespero, essa ansiedade, porque o diabo, quando ele não pode empurrar, irmão Wilson, ele puxa. É que muitos entram por interpretações e começam a dizer, é isso, isso nos leva àquilo. Ora, irmãos, quando devamos o quê? Esperar. E como diz a Bíblia, se demorar, espere. Espere. E é na paciência dos santos que possuímos, que se possui as suas almas. É na paciência. Para mim, falta o último eleito chegar, e não quer dizer chegar e for batizado, já está pronto. Eu acho que há um certo posicionamento, mas você nunca se preocupe. Quem começou a boa obra, ele cuida. Deus não é um perdedor. Entende? Deus, ele não ia reservar um papel para ele como Senhor de tudo, um papel de um perdedor. Então não ponha Deus desse lado. E nem a sua igreja também como uma perdedora. Você já viu em filmes como que o artista principal sofre, luta? Entende? Sempre está lutando pela sua amada. E essa amada passa por enganos, passa por tudo. Mas no final, termina sempre assim, Joãozinho e Maria foram e viveram felizes. Então,
Não há por que perder. Fiquemos de pé.